Cada momento é único, né? Você vive um processo natural. Nós temos 65 anos como Anfávia. É a primeira vez que a Anfávia vai fazer um evento de posse da sua nova diretoria em Brasília, onde tudo começou com o próprio presidente Juscelino Kubitschek, que foi um dos idealizadores desse movimento no país. Então, isso tem um significado muito forte. Não foi uma escolha por logística, mas uma escolha que nós precisamos estar dialogando com Brasília, com o poder público, com governos estaduais, governo federal, com muito respeito, mas levando propostas, apresentando soluções em conjunto com o poder público. Então, você está coberto de razão, nós temos um grande desafio pela frente e esse desafio vai se dar tendo em vista a participação do setor privado, das universidades, de outras entidades e principalmente do poder público. Eu não acredito que tenha ocorrido uma perda em relação a outros setores, né? Foi uma decisão do governo de como estabelecer as suas prioridades. Hoje o governo tem discutido muito com a indústria e nós temos tido um diálogo bastante aberto e o Brasil tem sido, inclusive, pioneiro em várias questões, uma delas o exemplo de produção de semicondutores no país. Então, não foi uma questão do governo federal. Me parece que nós também nos acomodamos por algum tempo, não em relação a essa gestão passada, mas naturalmente quando as coisas estavam indo muito bem, houve uma certa, talvez uma acomodação que agora seja a hora da gente repensar e de dar um pouco mais de velocidade a essas questões junto com o governo. Primeiro, a pandemia trouxe uma limitação natural nessa gestão nos últimos anos para a Anfávia, né? Imagina, de uma hora para outra, todos em casa e trabalhando apenas por notebooks, etc. Então, isso trouxe um momento muito mais de voltar para dentro de casa, com a participação em vídeos e tudo mais. Hoje não, hoje nós queremos estar presentes. Recentemente nós tivemos reuniões com diversos ministros, também com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário. Nós precisamos de construir propostas juntos. O setor tem a mesma responsabilidade que os governos federal e estaduais. Nós estamos discutindo hoje, nós temos parceiros estratégicos, o próprio Sindipeças, Abimac, FenaBrave, CNI, Fiesp, Firjan, Fieng. Quer dizer, é um ecossistema que é criado e que a gente precisa estar discutindo junto. As universidades únicas, ou seja, nós não podemos esquecer das soluções e apresentar propostas que sejam realmente propostas que façam o país ter um desenvolvimento com a velocidade, com o senso de urgência. Eu tenho falado muito essa questão do senso de urgência. Não temos mais tempo para ficarmos pensando tantas coisas. Nós temos que apresentar propostas imediatas e o senso de urgência para não perdermos competitividade, porque esse é o momento do Brasil se apresentar como um protagonista nessas discussões. Primeiro, nós precisamos ter um olhar como responsabilidade, primeiro nossa, montadora, né? Nós precisamos ter um olhar na medida do possível, localizarmos. Nós temos que aumentar a nossa produção local. Nós não podemos ficar refém de países ou de fornecedores. Nós temos que trazer essa tecnologia para dentro do país. Então, dentro de um diagnóstico que foi feito pela Anfávia, cada setor, cada segmento tem a sua criticidade, mas o país não pode se ver refém de desabastecimento de determinados itens. Nós temos tecnologia, nós temos um setor pujante e hoje os fornecedores
há um senso comum em relação a isso. Trazer as tecnologias para o país. A questão financeira, vamos lá, o mundo inteiro sofreu com a questão financeira, né? E cada governo teve a sua participação, mas eu me refiro muito mais do que isso. Acho que é uma questão muito mais da competitividade, como volume, como tecnologia, como uma visão estratégica do que nós queremos para essa indústria, para que não aconteça o efeito contrário, de perdermos essa base de fornecedores. Nós temos que ajudar a reencontrar, a redefinir o nosso futuro como setor automobilístico no país.